Olá pessoal, meu nome é Janaína e hoje nós vamos falar sobre pesquisa científica, onde nós abordaremos de forma mais ampla a pesquisa explicativa. Nós dividimos o nosso trabalho em 6 tópicos, onde eu estou fazendo esse momento introdutório. Em seguida, a gente vai falar sobre os conceitos e definições da pesquisa explicativa com a Rara. Em seguida, a gente fala dos objetivos da pesquisa explicativa, onde a Francisca vai falar sobre a temática. Após, a gente fala de metodologia da pesquisa explicativa, onde a colega Gildânia vai falar sobre essa questão. Depois, a gente entra com as ferramentas para aplicação da pesquisa explicativa, com a Denise. E finalizamos com exemplos da pesquisa explicativa com a colega Catilene. E quando a gente fala em pesquisa, o que vem a ser pesquisa? Né? Então, pesquisar de forma mais simplista é procurar resposta para indagações existentes. Eu tenho uma indagação e eu quero encontrar uma resposta para isso, né? Então, a gente vai lá buscar o conhecimento. Então, resumidamente, pesquisar é buscar respostas para uma problemática. Mas existem vários teóricos que falam sobre a pesquisa, que conceitualizam a pesquisa. E aqui a gente traz o destaque para Demo 2000, onde ele diz que pesquisa é entendida tanto como procedimento de fabricação de conhecimento, como procedimento de aprendizagem, ou seja, princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo de conhecimento. E aí, né, de forma bem resumida, é isso que Demo coloca, que de fato é a gente buscar o conhecimento através de princípios norteadores científicos e fazendo tudo isso para um processo de aprendizagem. A finalidade da pesquisa científica, de acordo com Barros 2000, é resolver problemas e solucionar dúvidas mediante a utilização de procedimentos científicos. Então, para mim realizar uma pesquisa, eu preciso ter bem claro que a finalidade dela é essa. Eu vou encontrar respostas para problemas, mas para isso eu preciso fazer uso de procedimentos científicos. E dentro desses procedimentos, quando a gente fala em pesquisa científica, a gente fala de procedimento, a gente fala de finalidade, a gente fala de métodos. E aí a gente fala dos diversos tipos de pesquisas científicas que existem. E aí nós iremos abordar neste momento a pesquisa explicativa e sua abrangência, né, dentro de todo o processo de metodologia científica que existe. Então, gente, eu raro vou ficar com os conceitos e definições da pesquisa explicativa. Vamos tentar delimitar esse tipo de pesquisa e saber do que se trata na hora de escolher, na hora de executar uma pesquisa explicativa. Ela é basicamente uma pesquisa voltada para os porquês, né? Ela tenta explicar um fenômeno através da demonstração, da razão, do motivo, da causa, né? Do funcionamento, um esclarecimento a respeito de um tema que você escolhe para a pesquisa. A ciência ela está assentada nesse tipo de pesquisa explicativa, porque realmente ela tenta trazer um avanço dentro do conhecimento. Não significa dizer que a pesquisa descritiva e a exploratória elas não sejam também essenciais dentro da produção científica. Tudo bem? Então, assim, numa pesquisa mais rigorosa e mais robusta, o trabalho dos pesquisadores pode ser realmente uma produção de algo novo, de um conhecimento novo, tá certo? E aí a pesquisa explicativa ela se torna mais complexa e ela pode ser um passo seguinte de uma pesquisa descritiva ou uma pesquisa exploratória em que ela vai pegar o detalhamento dessas pesquisas em uma análise e tentar aí criar uma explicação a respeito, tá bom? Então, assim, você fazendo a delimitação de um tema, você que está querendo produzir algo novo, investigar alguma coisa que tenha pouco esclarecimento,
a pesquisa explicativa ela é ideal, né? Inclusive se você quiser realmente produzir um conhecimento novo, em que, por exemplo, como as pessoas envelhecem, a causa de uma doença, uma nova teoria jurídica, contábil, ou até um novo paradigma educacional, se você tem em mente algum tipo de pesquisa, algum tipo de tema em que você tenha esse tipo de indagação, o ideal para você escolher é a pesquisa explicativa, tá bom? Então, é basicamente isso, é você tentar explicar os fenômenos, os acontecimentos, né? Porém, se você quiser fazer uma pesquisa mais simples, ela também pode ser utilizada, a pesquisa explicativa. Por exemplo, uma pesquisa estatística em que a análise de dados possa levar a alguma conclusão, a alguma justificativa de resultado. Então, a pesquisa explicativa ela se encaixa dentro dessa pretensão, tá bom? Então, assim, para você delimitar o seu tipo de pesquisa, né, e ter uma maior clareza para você determinar se a pesquisa explicativa ela é adequada para a sua investigação, você pode fazer 3 perguntas que vão lhe ajudar a determinar que tipo de pesquisa você está mais adequado dentro do seu estudo. Se o seu estudo possui um material, é um estudo conhecido e possui bastante material disponível, já publicado, já realizado, então a sua pesquisa ela é descritiva. Se o seu tipo de pesquisa, seu assunto, ele é pouco conhecido, pouco explorado e que você vai precisar ir além dos livros, a sua pesquisa ela é exploratória. Agora, se você precisa investigar algo novo, um novo ponto de vista, se aprofundar ou ampliar mais o conhecimento sobre um determinado assunto, a sua pesquisa ela é explicativa. Então, dando continuidade à nossa apresentação, né, sobre pesquisa explicativa, eu vou falar um pouco sobre os objetivos da pesquisa explicativa, né? Então, a pesquisa explicativa apresenta como objetivo primordial a necessidade de aprofundamento da realidade, por meio da manipulação e do controle de variáveis, com a finalidade de identificar qual a variável independente ou aquela que determina a causa da variável dependente do fenômeno em estudo para, em seguida, estudá-lo em profundidade. Ainda que os resultados das pesquisas explicativas fundamentam o conhecimento científico, pelo seu amplo objetivo, está mais sujeita ao risco de cometer erros. As pesquisas explicativas têm como propósito também identificar fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. São mais estruturadas do que as demais pesquisas, com os demais alcances, né? E, de fato, envolve os propósitos destes, né? Exploração, descrição e correlação ou associação, além de proporcionarem um sentido de entendimento do fenômeno a que fazem referência. Visa também identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, ou seja, aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão e, como eu já havia falado antes, e o porquê das coisas, né? Considera-se que este tipo de pesquisa, né, considera-se, na verdade, esse tipo de pesquisa que explica a razão, né, o porquê dos fenômenos, uma vez que aprofunda o conhecimento de uma dada realidade. Assim, pelo fato de esta modalidade estar calcada em métodos experimentais, né, ela se encontra mais direcionada para as ciências físicas e naturais, mesmo que a margem de erro represente um fator relevante, a sua contribuição é bastante significativa, dada a sua aplicação na prática. Então, a gente pode citar também, né, que a pesquisa explicativa tem como objetivo elucidar os objetos de estudo e desenvolver novos conhecimentos a partir de uma ampla quantidade de dados bibliográficos e resultados obtidos a partir de outras pesquisas, muito usual em dissertações de mestrado e tese de doutorado.
Podemos dizer ainda também que a pesquisa explicativa registra fatos, analisa-os, interpreta-os e identifica suas causas, né? Então, essa prática ela visa ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar e definir modelos teóricos e relacionar hipóteses. Então, a pesquisa explicativa exige maior investimento em síntese, teorização e reflexão a partir do objeto de estudo. Meu nome é Gildânia e eu vou falar um pouco sobre a metodologia da pesquisa explicativa. Na maioria das pesquisas explicativas, o método utilizado é o experimental. Isso quando se quer analisar e interpretar os fenômenos estudados, buscando encontrar suas razões, suas causas. Nas ciências sociais, é feito uso do método observacional. Já nas ciências naturais, é utilizado o método experimental. Isso ocorre porque nem sempre é possível realizar pesquisas explicativas rigorosas na área de ciências sociais. No entanto, na área de psicologia isso é possível, chegando mesmo a apresentar um elevado grau de controle. O método observacional é considerado o início de toda pesquisa científica. Portanto, é a base de todas as áreas das ciências. Para Martins, 2012, os métodos observacionais são procedimentos empíricos de natureza sensorial, que não devem ser confundidos com a observação diária. Já o método experimental consiste em definir um objeto de estudo, selecionar as variáveis que podem influenciar sobre esse objeto e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem sobre o objeto. No método experimental, o pesquisador participa de todas as etapas da pesquisa. Portanto, não é apenas um observador passivo. No geral, o método experimental pode ser realizado em todos os lugares, desde que ele apresente os seguintes procedimentos: manipulação, controle, distribuição aleatória e variáveis, divididas em dependentes e independentes. Meu nome é Denise. Primeiramente, fazendo um resumo do que já foi falado, o que é essa pesquisa explicativa? Qual o propósito? Então, ela tem a função de identificar os fatores, né, que contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. Busca o porquê e as causas desse fenômeno acontecer. É importante entender que essa pesquisa tem a função de pegar também as proposições e hipóteses de uma pesquisa exploratória, né, e fazer com que essas hipóteses, né, verificar se elas realmente são reais, né, a sua relação de causa e efeito com o fenômeno estudado. Quer dizer que ela também depende de outras pesquisas, a exploratória, como falei, também de uma pesquisa descritiva, né, para ter um embasamento melhor sobre o fenômeno, né, sobre todas as etapas que acontecem até chegar à solução desse fenômeno. Então, falando sobre as ferramentas, a primeira ferramenta, né, podemos destacar, é a coleta de dados, né, previamente por meio da pesquisa documental, que é outro tipo de pesquisa. Quer dizer, o pesquisador ele pode comparar amostras, né, amostra de dados, tanto os dados qualitativos quanto quantitativos, né, é feito por a pesquisa documental, né, ajuda muito o pesquisador também. A segunda ferramenta é a investigação bibliográfica, ou seja, é importante investigar qual a pesquisa que foi feita, né, qual a fonte que foi feita essa pesquisa, se são fontes confiáveis, né, fontes que realmente dão embasamento ao fenômeno, às causas desse fenômeno.
Então, a terceira ferramenta é o uso da lógica dedutiva. Tem que o pesquisador procurar motivações lógicas e causas que resultem em um determinado fenômeno. Qual a sequência de acontecimentos, né, que tem mais chance de provocar esse fenômeno acontecer, né? Para alcançar os resultados satisfatórios dentro de um projeto, é preciso que o pesquisador faça uso dessas ferramentas para auxiliar, né, nessa pesquisa e encontrar os fatores que geram o problema, que geram a causa, que geram o porquê. Que essa é a pergunta que é feita para poder fazer essa pesquisa, né? Pergunta principal, saber o porquê desse fenômeno acontecer, a causa desse fenômeno acontecer. Então, podemos concluir que a produção de um TCC ou de um trabalho acadêmico, é provável que você tenha que trabalhar, né, embasando-se em mais de uma pesquisa metodológica. Ou seja, essa pesquisa explicativa, diretamente ou indiretamente, ela mantém uma relação entre si com as outras pesquisas, por exemplo, a exploratória, a documental e a explicativa. Elas funcionam como fossem engrenagens, né, de um sistema trabalhando em conjunto para atingir o mesmo objetivo. Oi, tudo bem? Eu sou a Catilene e, assim como as minhas colegas, vim falar para vocês sobre pesquisa explicativa. E para isso, durante a minha fala, abordarei 3 exemplos de como essa pesquisa pode ser utilizada na prática. E o nosso exemplo 1, ele traz a intencionalidade de votos de determinado público. Muito bem, essa intencionalidade de voto geralmente é apresentada por nós através da pesquisa eleitoral, tão conhecida sobretudo no período de campanha eleitoral. Normalmente, apresenta-se os dados dos candidatos que têm maior possibilidade de serem eleitos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando esses dados são apresentados estatisticamente, o tipo de pesquisa utilizado para que se alcance esses dados é a pesquisa descritiva. No nosso caso, com enfoque na pesquisa explicativa, ela se aprofunda um pouco mais a partir desses dados. A pesquisa explicativa, nesse caso da intencionalidade dos votos dos eleitores, ela busca saber por quê. Por que candidato X tem maior probabilidade de ser eleito em relação a candidato Y? Quais são as causas? O que estaria contendo nas propostas de campanha de um candidato que poderia fazer com que ele disparasse nas pesquisas? Por que em determinada região do país um candidato X tem um índice de rejeição muito alto, enquanto em outra região o mesmo candidato ele tem uma probabilidade maior de ser eleito? O que poderia causar essas divergências ou que poderia justificar ou explicar esses acontecimentos? Esse é o foco da pesquisa explicativa. Já o nosso segundo exemplo, ele traz uma escola de ensino médio em que os alunos apresentam um índice de desistência muito grande. Então, qual seria o enfoque da pesquisa explicativa diante desse objeto de estudo? Muito bem, nessa situação a pesquisa explicativa ela viria investigar e buscar as causas pelas quais os alunos dessa escola de ensino médio estariam desistindo. Com base em algumas informações coletadas, informações, dados estatísticos, a pesquisa explicativa se aprofundaria nas justificativas, nos porquês, nas causas, nos fenômenos, nas relações. Por que exatamente os alunos dessa escola estariam desistindo? Estariam compondo um índice de desistência tão alto? Será que a taxa de desistência tão elevada nessa escola teria alguma relação com o sexo dos alunos? Será que teria mais predominância para o sexo masculino ou para o sexo feminino? E por quê? Caso seja identificada que
a maioria dos desistentes são do sexo masculino. Por que exatamente do sexo masculino estariam desistindo? Será que os alunos dessa escola que estariam desistindo seriam alunos do turno noturno? E por que exatamente alunos do turno noturno estariam desistindo? Será que teriam alguma relação com o bairro em que a escola estaria localizada? Então, a pesquisa explicativa, ela viria justificar, ela viria buscar as causas e os porquês dessa desistência. Já o nosso exemplo 3, ele traz um tema bem atual e bem relevante para nós, que está fazendo parte da nossa realidade, que é o contexto de aulas remotas. Alunos veteranos de determinada escola estão obtendo um rendimento muito abaixo do esperado nas avaliações escolares. A pesquisa explicativa viria tentar entender, buscar justificar, saber os porquês e as causas desse baixo rendimento, tendo em vista que os alunos já são veteranos da escola, já conhecem os métodos e os professores e que nas aulas presenciais não obtinham um resultado tão abaixo. O que poderia estar acontecendo? Quais seriam as causas para tão baixo rendimento? Qual seria a relação entre esse baixo rendimento e as aulas remotas? A pesquisa explicativa, ela vem justamente buscar explicar tais questionamentos. Então, o que você achou do que falamos até aqui? Espero que você tenha compreendido os conceitos, os objetivos, as metodologias e as ferramentas da pesquisa explicativa e que os exemplos dados tenham te feito compreender melhor sobre o tema. Agradecemos pela atenção e até a próxima!